Olá, bem-vindo ao podcast Tu Podes Mudar a Tua Vida. Chamo-me Luísa Cunha, sou terapeuta de reprogramação emocional e ajudo mulheres exaustas e subcarregadas a libertarem padrões emocionais e a recuperarem o equilíbrio nas várias áreas da vida. Se tens a vida a funcionar por fora, mas por dentro sentes que estás sempre em esforço, que dificilmente desligas e que o cansaço não passa mesmo quando descansas, então este podcast é para ti. Se ainda não sabes exatamente o que está a esgotar a tua energia, tenho um teste gratuito que te dá essa resposta em 2 minutos. E no fim ainda te ofereço uma meditação para aliviares o stress. Encontras o link na descrição. Hoje vamos falar como é olhar para o futuro sem ansiedade. Quero que imagines algo. É domingo à noite e para muitas mulheres este é o momento mais difícil da semana. A semana que acabou ainda está presente e a semana que começa já está a pesar. A mente começa a fazer listas, a antecipar problemas, a tentar controlar o que ainda não aconteceu. E em vez de descanso, há ansiedade. Não é uma ansiedade que grita, é uma ansiedade silenciosa, de fundo, que está sempre lá. Aquela sensação de que há sempre qualquer coisa por resolver, de que não planeaste o suficiente, de que qualquer coisa pode correr mal se não estiveres em cima de tudo. Agora imagina um domingo à noite diferente, em que simplesmente estás sem a lista mental, sem o peso do que vem a seguir, com a certeza tranquila de que vais conseguir lidar com o que aparecer, quando aparecer. Não porque tens tudo planeado, mas porque confias em ti. Como é que seria isso para ti? Quando foi a última vez que sentiste isso? A maioria das mulheres que chega até mim tem uma relação muito difícil com o futuro. Não porque a vida esteja mal. Muitas vezes a vida até está bem, o trabalho funciona, a família está bem, as coisas estão mais ou menos sob controle. E mesmo assim há uma ansiedade de fundo que não desaparece. Uma sensação de que algo pode correr mal. Que não está tudo suficientemente garantido. De que precisa de antecipar mais, de planear mais, de ter mais certezas antes de poder relaxar. A Ana, uma cliente minha, enviou-me o seguinte texto: Luísa, eu sei que está tudo bem, mas não consigo parar de pensar no que pode correr mal. E como se a minha cabeça estivesse sempre a preparar-se para o pior, mesmo quando não há nenhum motivo real para isso. Talvez te reconheças nisto. E aqui está o que é importante perceber. Esta ansiedade não é fraqueza, não é um exagero, não é uma falta de racionalidade. É um padrão emocional, uma necessidade de certeza que o sistema emocional instalou como condição para se sentir seguro. E enquanto esse padrão estiver ativo, a ansiedade sobre o futuro não desaparece, mesmo quando as coisas estão bem. Porque não é sobre o futuro, é sobre o que o teu sistema emocional precisa de se sentir seguro. Esta necessidade de ter tudo definido, tudo sob controle, tudo garantido antes de relaxar, não nasceu do nada. Foi sendo construída ao longo dos anos, muitas vezes desde muito cedo. Talvez tenhas crescido num ambiente onde a incerteza era sinónimo de instabilidade, onde as coisas podiam mudar de repente sem aviso, onde estar preparada era a única forma de se sentires segura. Ou talvez tenhas aprendido que quando deixavas de controlar algo corria mal. E o sistema emocional registou isso e criou uma regra invisível. Nunca baixes a guarda, nunca pares de antecipar, nunca confies demasiado no que ainda não está garantido. E durante anos essa regra funcionou. Ajudou-te a ser organizada, responsável, capaz de gerir múltiplas coisas ao mesmo tempo. E o problema é que essa mesma regra passou a custar-te muito, porque a vida é por natureza incerta e quando o sistema emocional trata a incerteza como uma ameaça, está permanentemente em alerta, mesmo nos momentos bons, mesmo quando não há nenhum perigo real, mesmo quando tudo está bem. E é por isso mesmo que consegues ter uma semana excelente e mesmo assim sentir aquela ansiedade domingo à noite. Não é irracional, é o padrão a fazer o que sempre fez, a preparar-te para o que pode correr mal. E enquanto esse padrão não for reprogramado, podes planear tudo ao milímetro. A ansiedade continua, porque o problema nunca foi a falta de planeamento, foi o sistema emocional que precisa de ter a certeza que se sentir seguro. E a certeza total não existe. Quando trabalho esse padrão com as minhas clientes, o que elas descrevem não é o que o futuro ficou mais certo, é que a sua relação com a incerteza mudou completamente. Depois da Ana fazer o processo terapêutico comigo, mandou uma mensagem a dizer assim: Luísa, não é que deixei de pensar no futuro, é que quando penso já não sinto aquele aperto no peito. Sinto que vou conseguir lidar com o que vier. Não porque tem mais garantias, mas porque o sistema emocional deixou de tratar a incerteza como uma ameaça. E quando isso acontece, algo muito concreto muda no dia-a-dia. Ela começa a viver um dia de cada vez, não porque desistiu de planear, mas porque já não precisa de ter tudo definido para se sentir segura. O dia de hoje já chega e o que vem a seguir vai ser tratado quando chegar. Consegue tomar decisões com mais clareza porque já não está a decidir com medo, está a decidir com informação. Consegue delegar sem a ansiedade de que algo vai correr mal, se não estiver ela lá em cima do acontecimento. Porque o sistema emocional já não precisa de controlar tudo para se sentir seguro. Consegue descansar ao fim de semana de verdade, porque o domingo à noite deixou de ser o momento em que a ansiedade aparece. Passou a ser apenas o fim de um dia. Consegue fazer tudo sem culpa de não estar a antecipar o suficiente, sem o medo constante que algo vai arrebentar se ela não estiver sempre em alerta.
Sabem, a Ana ainda partilhou mais uma coisa comigo. Disse-me o seguinte: há 2 semanas tive um problema sério no trabalho que antes me teria deixado completamente em baixo durante dias. Desta vez, resolvi. Liguei a quem precisava de ligar. E no dia seguinte estava bem. Não passei a noite a dar voltas. Confiei que ia conseguir e consegui. Não porque o problema foi menos sério, mas porque a sua relação com a incerteza e com os imprevistos mudou. E essa mudança não veio de mais um planeamento, veio de dentro. Se isto estiver a fazer sentido, partilha com alguém que conheças que vive sempre preocupado com o que pode correr mal. Às vezes esta mensagem chega na altura certa, no momento certo. Há algo que eu quero deixar aqui muito claro antes de terminar. Olhar para o futuro sem ansiedade não é não planear, não é ser irresponsável, não é deixar de te importares com o que vem a seguir, não é viver na ilusão de que tudo vai correr bem sem te preparares. É a diferença entre planear com clareza e controlar com medo. Uma mulher que planeia com clareza toma decisões, define prioridades, antecipa o que pode. Faz o que está ao seu alcance e depois confia que vai conseguir lidar com o que não conseguiu prever. Porque sabe que tem recursos internos para isso. Uma mulher que controla com medo nunca sente que planeou o suficiente, porque o problema nunca foi a falta de planeamento. Foi a necessidade de certeza que nenhum plano consegue satisfazer completamente. Uma quer mais um plano, a outra precisa de regular o sistema emocional. E esta distinção importa muito, porque muitas mulheres tentam resolver a ansiedade sobre o futuro com mais organização, mais controle, mais antecipação e ficam surpreendidas quando isso não resulta. Não resultou porque o problema não está no plano, está no padrão emocional que precisava de ter a certeza de se sentir seguro. Quando este padrão muda, a mulher não deixa de planear, planeia melhor, com menos ruído, com mais clareza e com mais tranquilidade. Quem sabe vai conseguir lidar com o que vier. O futuro vai continuar incerto, sempre foi, e isso não vai mudar. A questão é não tornares o futuro mais previsível. É mudares a tua relação com a incerteza. E quando isso acontece, o domingo à noite muda. A semana começa de uma forma diferente. Aquela ansiedade de fundo que estava sempre lá começa-se a dissipar. Não porque tens mais garantias, mas porque confias em ti para lidar com o que vier. É possível olhar para o futuro sem ansiedade, não como uma conquista que se faz uma vez, mas como uma forma de viver. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigada por teres ficado. Se ainda não fizeste o teste gratuito, descobre em 2 minutos o que está a esgotar a tua energia e encontras o link na descrição. Em poucos minutos tens uma leitura clara do teu estado emocional atual. E já sabes, se queres ainda ir mais fundo, podes candidatar a uma sessão de diagnóstico comigo. É gratuita, sem compromisso e é o primeiro passo para perceberes o que está mesmo a acontecer no teu sistema emocional. O link também está na descrição. E se quiseres receber todas as novidades em primeira mão, subscreve a minha newsletter em www.luisacunha.pt. Obrigada por estares aí e até à próxima terça-feira.